Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Estamos aí falando, sobre família. E eu quero hoje trazer a respeito de família espiritual. Abra comigo as Escrituras, no livro do profeta Oséias, capítulo de número 1. Se você puder ficar de pé, faça. Do versículo 1 ao versículo 9. E depois nós vamos caminhar um pouco mais, tá bom? Livro do profeta Oséias, capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Meu Deus. Estou sozinho aqui. Quem achou, diga amém. Graças a Deus. Diz assim as Escrituras. Livro de Oséias, capítulo 1. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, João, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse: pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições, filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu e desviando-se do Senhor. Foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Israel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, farei cessar o reino da casa de Israel. Será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz a um filho. E ele lhe disse: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Pai bendito e amoroso, é a tua palavra. É a porção que tu tens para cada um de nós e para aqueles que vão de alguma forma, ó Deus, assistir essa live. Te peço nessa hora que o Espírito do Senhor possa abrir ou ensinar-nos, abrir o nosso coração, para que a tua palavra ela possa, ó Deus, descer em terra fértil, ser cravada no nosso forêntio. Que o teu Espírito possa operar o teu querer e o teu realizar de tal forma que valores possam ser mudados, formas de enxergar a ótica do ser possa ser transformada. Eu te peço isso e bem sei que sempre o Senhor, ó Deus, nos surpreende fazendo muito mais do que nós possamos pedir, pensar ou imaginar. Por isso, desde já, eu coloco cada irmão, cada família aqui representada, cada irmão, cada irmã que vai assistir essa live no teu altar. Certo que o Senhor há de operar, Senhor, poderosamente. Eu te peço e já te agradeço. E eu faço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amada igreja. Querido, o contexto das Escrituras, eles vão relatar após a morte de Salomão, as tribos de Israel, elas se separam, Reino do Norte, Reino do Sul, e o Reino do Norte fica como profeta Oséias, e o Reino do Sul, na mesma época, com um rei diferente, Isaías, nesse momento. E o Reino do Norte vai se afastando, e vai praticando idolatria, vai se afastando dos caminhos do Senhor, vai ali fazendo um adultério espiritual.
Quando nós entendemos que Deus, Ele tira o povo do Egito, Ele tem uma aliança com o povo. Ele vai, coloca os teus anjos, vai à frente, sempre com uma palavra, através do profeta, através daquele que ele levanta, né, para fortalecer, para exortar, para abençoar. Deus sempre esteve com o povo. Mas, né, e esse mas é algo, uma vírgula, né, que vai trazer um contexto que não agradou ao Senhor. Mesmo com todos os feitos, deixa eu falar algo ao seu coração. Deus não é um pai que vai te mimar naquilo que você quer. O Evangelho é um Deus trazendo verdades, fortalecendo, cura e libertando nas áreas que você precisa. E quando Ele acrescenta algo nas nossas vidas, Ele o faz para a glória dEle. Porque é a igreja é dEle. Preparação para que nós, como filhos do Senhor, possamos ser uma ferramenta, um canal desobstruído, para que vidas, famílias, pessoas possam ser alcançadas, e a glória é para Ele, não é nossa. Falando isso, eu quero dizer aos irmãos que Deus sempre teve uma aliança com o seu povo. Aqui era Israel de Deus, hoje é a sua igreja. Deus tem uma aliança com a sua igreja, que representava no Velho Testamento como Israel do Senhor. E essa aliança, ela vai ser aí finalizada nas bodas do Cordeiro. Quando nós, a igreja do Senhor, estivermos com Ele, né? Agora não mais igreja, mas esposa, como diz as Escrituras no livro das Revelações. Então havia uma aliança. Deus estava com o povo, Deus era com o povo. Deus fortalecia o povo, mas o povo começou a adorar Balaíns, adorar outros deuses. E o Senhor aqui, nesse ponto, nesse contexto que eu quero trazer aos irmãos, o amor de Deus era tão grande, o amor de Deus é tão poderoso, né, que Ele não amava o povo, Ele não nos ama pelas nossas virtudes. Ele não nos ama por aquilo que nós podemos fazer. Ele não nos ama por aquilo que nós podemos exercer. Os nossos feitos, as nossas virtudes, as nossas experiências, dízimos ou oferta, você pode colocar aquilo que o homem pode realizar. Nenhuma dessas nossas realizações vai fazer com que Deus possa nos amar mais. E também nenhuma deslize, nenhum tropeço vai fazer com que Deus nos ame menos. Porque Deus, Ele nos ama. Deus, Ele verdadeiramente nos chamou para o seu propósito, para sermos filhos dEle. E aqui foi levantando o profeta, mas o povo com o coração duro, coração indiferente, o coração que ele vai trazer aqui o contexto das Escrituras, a infidelidade do povo para com Deus. E nos dias de hoje não muda muito o contexto. Qualquer coisa, qualquer situação adversa é motivo de sermos ou serem infiéis para com o Senhor. A infidelidade marcar. E você pode me perguntar quando? Eu explico. Quando você tem um compromisso de estar orando pela tua casa, um compromisso, né? Você tem aí 6 dias da semana, 7 dias da semana, não é? uma hora e meia, para você se assentar e ouvir o Senhor falar ao teu coração. Isso é uma aliança, isso é um comprometimento, isso é algo sério. Se nós trocarmos esse momento, seja lá o dia que for da semana, para ouvirmos a palavra de Deus com o coração aberto, porque se nós estamos aqui, ou se acostumamos a estar aqui com o coração fechado, você só vai se cansar, mas quando você entra na comunhão dos santos, e diz, e dobra o seu joelho, coloca o teu rosto em terra, fala: Senhor, eu preciso ouvir do Senhor uma palavra, para que eu possa começar ou terminar a semana de uma forma poderosa, né, de uma forma entendendo a tua soberania sobre a minha vida, entendendo que o Senhor está no controle da história. Quem está entendendo, diga amém.
Então, a Bíblia aqui, o contexto das Escrituras, elas vão nos relatar que o Senhor usava os profetas para falar com o povo, independente da situação. Mas chegada esse momento, essa situação tão caótica, de infidelidade, de dureza de coração, não é? Então agora ele vai falar não através das palavras do profeta, mas agora ele vai falar através da vida do profeta. Deus, ele sempre, na história das Escrituras, ele coloca homens, né, com canga no pescoço, profeta para andar nu, para mostrar como o povo, muitas vezes, não consegue enxergar o seu pecado, que o leva à nudez, que o leva à derrota, que o leva à perdição. Os irmãos bem sabem, quando ele leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, quer dizer, esse vale de ossos secos é toda a casa de Israel. Eles estavam mortos e não sabiam. Eles estavam em cativeiro e não conseguiam, mesmo assim, né, louvar e adorar o Senhor. A Bíblia vai dizer aqui, queridos e eternos irmãos, que o Senhor, ele chega para o profeta Oséias. E o tema que eu trouxe da mensagem é o amor incondicional. Por que o amor incondicional? Porque independe das nossas virtudes, dos nossos feitos, ele nos ama. E agora ele levanta o profeta Oséias para falar através da vida do profeta Oséias. Quem quer ser profeta aí, diga amém. Quando eu terminar a mensagem, eu quero saber quem vai ser profeta aqui, em nome de Jesus. A palavra de Deus declara que o Senhor falou para o profeta Oséias a seguinte frase: você vai lá no prostíbulo e você vai casar com uma mulher de prostituição. Olha a ordem que Deus dá para o profeta. Você vai lá no prostíbulo e você vai casar com essa mulher de prostituição. Oséias, que não olhou para as circunstâncias, não olhou para o povo. Você imagina, querido, você que diz que quer ser profeta, presta atenção nisso. Quantas pessoas acho que falaram ao coração de Oséias: você é um homem de Deus. Como que você, né, não merece a maior princesa, uma mulher temente? E ele diz, a Bíblia não fala, estou conjecturando com os irmãos. Ele diz, eu tenho como primícia a obediência ao Senhor. A mesma coisa Noé. Você está louco, aqui não tem nem mar. Estou construindo porque eu tenho como primícia a obediência do Senhor. Como que nós vamos atravessar o Mar Vermelho? Deus está no controle, porque eu tenho como primícia a obediência do Senhor. Quem quer ser profeta? Está diminuindo o número. A Bíblia nos fala que ele se casa com essa mulher. Essa mulher é prostituta. Em obediência à palavra de Deus. Deus, ele muitas vezes, queridos, ele nos mostra caminhos que para nós é loucura. Mas para ele, né, é sabedoria que vem do alto. Tem situações que o homem tem que ter o coração nas Escrituras, porque se ele for pela razão, ele não faz. Ele só vai tomar alguma atitude, ele só vai pelo Espírito, se a palavra de Deus é uma verdade no coração dele. Se realmente o chamado, e não a razão, o negócio, a administração, né, você tira tudo isso fora, o que as pessoas vão pensar, você afasta tudo isso e coloca como primícia a obediência da voz do Senhor no teu coração. Ainda que você olhe, né, como Jesus, foi todo mundo embora, só ficou ele os 12. Lembra dessa passagem? Enquanto tinha milagre, enquanto tinha festa, estava tudo bem. Na hora que ele disse que no comer da minha carne, no beber do meu sangue, não tem parte comigo. O povo foi embora. Muita gente não quer coisa séria. É verdade. As pessoas gostam muito de festa. Mas mudança, transformação, aceitar um chamado mesmo, isso é para quem é profeta, para quem é ovelha. E é difícil. É muito difícil. Você tem que ter temor no coração. Você tem que ter convicção que foi Deus que falou com você.
E aqui ele tem esse relacionamento com essa mulher. E, queridos, imagina, eu coloquei algumas coisas. Uma mulher que não tem os mesmos valores que ele. Não tem valores que ele tinha. Valores de temor, valor de princípio, né, de escritura. Não tinha ali temor e tremor a Deus. Não tinha. Essa mulher, ela vivia o aqui e agora. Quem está no mundo é o aqui e agora, que é resultados imediatos. Nós que estamos na casa do Senhor, e a Bíblia nos fala no livro de Filipenses, a boa obra que ele começou, ele é fiel para completá-la. Então, existe um processo de santificação. E se você não passa por esse processo de santificação, você se torna um religioso. Você se torna mais um no meio da multidão. Por isso que tantas pessoas saem de um lugar, vai para o outro, abre igreja, e você vê as pessoas perdidas, né, cansadas. Por quê, irmãos? Porque não quer se submeter ao processo de santificação. E o processo de santificação, ele vai mostrar que você está distante, que você precisa ser quebrantado, que você, né, é o amor incondicional de Deus, por isso que você está aqui. Então, a mulher não tinha temor, não tinha os valores que ele tinha, era o aqui e agora. O estilo de vida que ela tinha, né, dependia o quê? Dos valores. Você imagina uma mulher que passa por esse momento, ou que está nessa situação momentânea, ela vai viver o quê? O momento. Se um homem a valoriza com X, ela vive com aquele X. Se o outro valoriza com Y, ela vive com aquele Y. Então, muitas vezes a mulher em si, quando se acostuma com essa situação, ela fica até satisfeita porque alguém está pagando. Então ela se sente valorizada, não é? Então, olha, estou me pagando, estou me valorizando. O mundo coloca isso. Valores totalmente diferentes no qual, né, Oséias tinha. Então não valorizava o quê? O corpo, que para nós é o templo do Espírito Santo. O corpo dela tem um valor, e nós sabemos que a cédula de condenação, através de Cristo Jesus, foi rasgada com um valor imensurável. A nossa vida, como é que um homem, uma mulher, pode colocar valor à vida de um ser, né? Ele tinha aí valores celestiais e ela tinha valores terrenos. A história, a Bíblia vai nos falar, queridos, que através desse relacionamento, desse casamento, porque houve aqui uma aliança, nasceu 3 filhos. E o primeiro filho que nasce, essa criança, Deus manda colocar o nome de Israel, que significa Deus irá cortar. Você imagina uma coisa dessa? O nome do seu filho, Deus vai cortar. Você quer pôr o nome do seu filho qual? Sábio, filho da alegria, filho da abundância, não é assim? Não é? Chamado de Deus, amigo do Senhor. João é amigo de Deus, é o significado, não é isso? Né? Reginaldo é sábio conselheiro. Aí você vai procurando o seu nome aí, não é? Você vai ver como que é interessante. Aí você coloca um filho lá, Deus vai cortar a cabeça, sei lá, não é? Que coisa, né? Aí ela acabou de desmamar um outro filho, uma filha agora, com o nome Loruama. Então o que significa o quê? Não vou me compadecer, não será favorecida, não terá compaixão, não vai haver amor. Olha que família, gente. Presta atenção no negócio desse. O pai um profeta, a mulher uma prostituta, um filho está dizendo que Deus vai cortar, uma outra filha está dizendo aí que, olha, você não vai ter amor, não vai ter compaixão. E nós estamos falando de família aqui hoje, hein, gente? Aí no versículo de número 9, do mesmo capítulo, nasce um outro, também a mulher também não era fraca também não, né? Ele disse, põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Vai ser cortado, não vai ter amor e não vai ter Deus. Mas ali ela estava sendo amparada. Ela estava dentro do propósito de Deus. Estava ou não estava, irmãos? Com todo esse desfecho, com todo esse tratamento.
Ela estava dentro do propósito de Deus. O que essa mulher fez? Ela volta, largou o marido, largou o profeta, largou os filhos, e ela volta para a prostituição. E ali ela fica na prostituição novamente. Ela vai se prostituir. E Deus fala o que para ela? Olha, para o profeta Oséias. Oséias, sua esposa Gomer, ela está se prostituindo. Você vai voltar lá no prostíbulo e você vai comprá-la. Aí, queridos, olha só. No capítulo de número 3, lá no versículo de número 2, diz assim: e a comprei para mim por 15 peças de prata. Presta atenção. Essa mulher larga tudo e ela vai se prostituir. Agora, Deus fala para Oséias: Oséias, você vai lá e vai comprar Gomer de volta para sua casa. Aí ele vai. Ele chega lá, quanto que é o preço? Ela está lá, escrava. Por quê? O mundo já usou. Alguém estava, o amante que ela escolheu, porque se ela tinha uma aliança aqui, o outro era amante. O amante estava vendendo. Ela estava cheia de dívida. O preço do escravo naquela época era 30 moedas de prata. E ela estava sendo vendida por 15 moedas de prata. Ela valia menos do que um escravo. Presta atenção. O mundo não dá valor. Suga, suga, suga e depois quer jogar fora. Ele não dá valor. Oséias vai e paga as 15 moedas de prata. E aí você fala assim, agora, né, ele está por cima da carne seca, vai pegar essa mulher pelo cabelo, pela orelha, e vai trazer agora aqui ao seu lugar, você vai sofrer. Mas não foi isso que Deus mandou para ele. Deus mandou, capítulo 3, versículo 3. Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. O que está falando aqui? Olha só. Os filhos que nasceram dessa mulher, essa mulher Gomer, quando ele estava com Oséias, não era dele, era uma adúltera. Agora ele compra, traz. E ele fala assim, olha, você não vai ser de outro homem, você não vai se prostituir. E ele está dizendo, nem eu. Aqui é uma aliança de santidade. Uma aliança que ele faz aqui de santidade. Eu quero abrir, nesse momento, algumas lições práticas para nós desse texto, desse contexto que acabamos agora de entender aqui uma parte. Você entendeu? Diga amém. Amém? Gomer representa o mundo, as pessoas que estão aí perdidas. Pessoas que não se valorizam. Pessoas que querem uma vida aqui e agora. Eu tenho que ser feliz hoje. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser na minha hora. Gomer representa as pessoas que Deus ama, mas elas mesmas não se amam. Gomer representa o mundo que traiu Jesus. Aí você vai dizer, quem traiu Jesus foi Judas. E eu vou dizer para você, quem traiu Jesus foi o mundo. Porque quando colocaram Jesus de um lado e Barrabás do outro, e pediu para o mundo escolher, quem escolheram? E esse mundo, eu e você fazemos parte dele. Antes de sermos inseridos na igreja do Senhor, na aliança da noiva do Senhor, nós fazíamos parte disso. Você lembra disso? Você lembra? Quantas vezes na sua vida você escolheu Barrabás? Quando você escolhia bebida, você escolhia Barrabás?
Quando você escolhia a prostituição, você escolhia Barrabás. Quando você escolhia a fornicação, você escolhia Barrabás. Quando você omitia, você escolhia Barrabás. Segundo, Gomer, ela traz frutos do pecado. Todas essas crianças que nasceram representando o adultério, o engano, a traição, o prejuízo. E a Bíblia nos fala que o mundo não tem nada de bom para nós. Nada de bom, irmãos. Quando nós fazemos aconselhamento, ou até mesmo sentamos com jovens, uma das coisas que nós ministramos no coração do jovem é a respeito do relacionamento de julgo desigual. A moça, muitas vezes, ela se apaixona por rapaz porque ele é bonitão, porque é isso, tal. Só que ela pensa que ela vai convertê-lo. E deixa eu falar uma coisa: quem converte o ser é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. E depois, quantas lágrimas que poderiam ser evitadas. Gomer representa o coração enganoso, contaminado. Você imagina tirar a pessoa da prostituição, trazer para um lar, tratar como esposa, e na hora de fazer o relacionamento sexual, vai procurar lá fora. A palavra de Deus diz que Ele amou eu e você, esse mundo, entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele quer ter intimidade com você. Ele quer ter intimidade com você. Você não precisa buscar intimidade lá fora. Ele tem uma alegria duradoura para você. Ele tem um projeto, um plano perfeito para a tua vida. Lá fora é uma alegria passageira. E Ele quer ter esse relacionamento com você, relacionamento de família, relacionamento espiritual, relacionamento de um projeto chamado família que nasceu no coração do Pai. Terceira lição é que não dá para servir a dois senhores. Ela estava com o coração na casa de Oséias, estava com o corpo na casa de Oséias, mas o coração dela estava no mundo. E a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 13, que nós não conseguimos servir a dois senhores, não dá. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon, o mundo. E Mamon aqui representa o quê? O dinheiro. Eu quero te dizer, a pessoa pode nascer rica, mas a prosperidade ela vem do Senhor. Você pode ganhar uma herança e ficar rico, mas a prosperidade, o crescimento, ele não vem de herança, ele só vem de Deus. Essa é a prosperidade que o Senhor tem para nós. Então, não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos a Mamon. A quarta lição que eu trouxe aqui, para nós pensarmos e refletirmos, essa casa de prostituição, muitas vezes, são pessoas que tentam puxar a gente para fora da casa do Senhor. Você sabe, quando minha filha ia casar, a gente sempre criamos nossos filhos dentro de casa. Sempre com a gente, sempre no caminho do Senhor e ministrando. Eu disse, o dia que você casar, você pode viajar, faz o que você quiser. Mas enquanto você estiver aqui, debaixo dessa casa, debaixo da cobertura minha e da tua mãe,
Tem normas e tem leis que precisam ser seguidas para que Deus te abençoe. Porque toda casa tem que ter normas, tem que ter leis, tem que ter regras. Porque senão as pessoas não são abençoadas. Essa casa precisa de normas. Essa casa espiritual precisa de regras. E se Deus não abençoa. Aí ela casou. E ela foi fazendo regras na casa dela. E as regras que ela foi fazer na casa dela, ela tinha uma referência da casa que ela saiu. Quantas vezes os convites para puxar para fora da igreja teve? Mas a semente que foi lançada no coração foi maior do que os convites fora. Gomer aqui, ela estava na casa de um profeta usado por Deus. Mas o coração dela estava na companhia da prostituição. Cuidado. Cuidado com os conselhos de fora. Uma vez eu ministrei aqui nessa casa a amizade que leva até a Jesus. Essa é a verdadeira. A amizade que te afasta de Jesus não é seu amigo. Está sendo usado por um demônio. Toda amizade tem que levar para a presença de Deus. Acrescentar valores espirituais. E muitas vezes, a casa, você tem horário para chegar, você tem horário para se alimentar, você tem horário para descansar, você tem horário para estudar, você tem horário para trabalhar. Mas o que o mundo mostra é um lugar de prostituição, que parece que é festa todo dia. E não é, é mentira. Parece que não tem regra, você faz as suas regras. E não tem que prestar conta com ninguém, é mentira. Porque a Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, diz assim, que o salário do pecado é a morte. O ser vai morrendo aos poucos sem perceber, quando vê ele está tão distante. Mas a segunda parte do versículo diz assim, né, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É engano, é um teatro lá fora. Esses dias eu não acompanhei a reportagem, não é? Eu vi só um título assim, olha. Vida de artista é vida de... como é que estava o tema lá? Vida de artista é vida de mentira. Porque por trás dos bastidores é lágrimas, traição e mentira. É um palco que se monta, o mundo tem um palco que mostra para os casais, né? Que eu não entendo como que um casal pode fazer troca de casais e continuar bem. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender um negócio desse, velho. Eu acredito que você também não consegue entender um negócio desse. Não é? Porque está contra os nossos valores, contra os nossos princípios que foram estabelecidos por temor e tremor na palavra do Senhor. Mas para o mundo, isso é normal. Então, o mundo ele coloca valores que vão contra as escrituras. E Gomer estava dentro da casa do profeta, mas o coração dela estava lá fora. E o mundo ele vai sugando a pessoa. Presta atenção nisso. O mundo vai sugando. Ele vai te sugando. Você sabe por que as pessoas querem aparentar ser bem-sucedidas? Porque o mundo, quanto mais você aparenta ter, mais amigos você consegue. Entre aspas, é claro. Entre aspas. Porque o amigo verdadeiro, ele não olha para aquilo que você tem, mas aquilo que você é. Como ser, como pessoa, como família, como pai, como filho, como esposa, como amiga. Mas por que as pessoas querem aparentar estar assim? Às vezes como um carro zero, mas não tem dinheiro para pôr gasolina, irmãos. É incrível um negócio desse. Quer mostrar o que para quem? É o mundo. O mundo que vai tentando ditar essas regras para nós. O nome Oséias significa Jeová salva. O nome Oséias significa Jeová salva. Eu quero te dizer uma coisa. Ele já pagou o preço por mim e por você. O preço já foi pago.
nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, aprisionados numa alegria falsa e passageira. E Ele mandou o Espírito Santo lá. Paga o preço, mais uma vez por Ele. Paga o preço, mais uma vez por ela. E hoje nós estamos aqui. Porque Ele não olhou as virtudes ou a experiência, o valor das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Ele nos ama como nós somos. É um amor incondicional. É o amor de Deus. O mundo pode não valorizar você. O mundo pode não valorizar a tua família. Mas eu venho para te dizer, Deus te ama. E Ele está pronto, de braços abertos todos os dias, para te receber, para te amar e acrescentar valores na sua casa. Fica de pé comigo. Para você que vai assistir essa live, eu quero deixar um desafio. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Há um Deus que te ama. Há um Deus que está te chamando. Vem para a casa do Pai. Vem para a casa do Pai. Fecha teus olhos. Você que está aqui hoje, que você tenha uma palavra de gratidão ao Senhor. Hoje não é dia de você olhar para aquilo que lhe falta. Hoje é dia de você agradecer a Deus pelo resgate da sua vida. E que você possa, nessa noite, orar, clamar pelo marido, pelo filho, pela esposa, por um pai, por uma mãe que está com o coração no mundo. O Senhor está chamando. O Espírito Santo está chamando. E eu creio que se você orar e apresentar hoje, nessa casa, Ele vai buscar lá no prostíbulo, vai buscar lá na esborna, lá no bar, lá no meio dos amigos, chamado aí do mundo. Ele vai buscar lá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai buscar.